Ministério da Cultura apresenta Nas Cordas do Choro. Apresentação: Paulo Córdova. Reco do Bandolim encontra-se ao lado direito da tela, vestido com uma camisa de cor clara e florida. Sentados em poltronas. Entre eles tem uma mesa de vidro com 2 taças com água. Ao fundo, uma estante com livros e amplificadores de instrumentos musicais. Muito bem, amigos ouvintes da Rádio Cultura FM e aqui do podcast Nas Cordas do Choro. É com grande prazer e grande satisfação que eu recebo aqui hoje no Papo com o Chorão, o grande mestre, presidente do Clube do Choro de Brasília, Reco do Bandolim. Reco, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Paulão. Para mim também é uma alegria muito grande. Quero lhe parabenizar pelos programas que você vem fazendo, importantíssimos para a saúde do choro. E, além de estar à frente do Clube do Choro, eu gosto sempre de falar da Escola Rafael Rabelo, que é a primeira escola brasileira de choro, que tem realmente uma responsabilidade imensa. Eu sou filho do seu trabalho no Clube do Choro e da Escola de Choro Rafael Rabelo. Eu que fui da primeira turma, herdei um bandolim do meu bisavô, e esse bandolim foi parar na Tartaruga, e o meu cliente lá na UNB era Hamilton de Holanda, que me falou assim: conserta no Daniel, terça-feira, 9 horas comigo, quando a salinha era debaixo naquelas salas de vidro ali embaixo do centro de convenções. Me lembro, cheio de mosquito, por sinal. Exatamente. Me lembro, funcionamos duramente ali durante alguns anos. Mas funcionamos. Funcionamos, com certeza. Isso. Depois eu voltei, já em 2016, 2015, para aprofundar meus conhecimentos. Eu já era o Felipe, meu professor. Você estudou com o Hamilton, então? Chegou a estudar Estudei com o Hamilton, depois eu estudei com o Dudu Maia. Foram 2 anos ali, quando me disseram: ó, vai pra vida, que você já está tocando, né? A gente já fazia aquelas rodas, né? E depois, agora, voltei com o Felipe, fiquei mais, acho que 1 ano e meio ou 2 anos também, e me formaram. Falou: ó, no final do ano, tua apresentação de formatura, eu tenho lá um certificado assinado por Henrique Lima, nada mais nada menos que Reco do Bandolim. Pois é, Paulão, sabe que a história do choro aqui de Brasília é uma coisa interessante, que desde que JK fez as primeiras viagens aqui para Brasília, estou falando dos anos 50, né? JK, que era foi um homem extraordinário, mas era um político maravilhoso, um cidadão ilustre, mas ele era um curtidor de música, né? Ele gostava de serestas, gostava do choro, né? Então as primeiras vindas que ele vinha para cá, no Catetinho ainda, aquela casa de madeira, ele trazia o Dilermando Reis. O Dilermando Reis vinha para alegrar aquelas noites no céu de 180 graus aqui de Brasília, estrelado, alegrar o coração dos brasileirinhos que vieram de tão longe para construir essa cidade. Então o choro aqui de Brasília, a raiz do choro está aí, lá atrás nos anos 50 ainda. Exato. Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Claro. Depois, nos anos 60, Jacó do Bandolim, problema de saúde que ele tinha no Rio de Janeiro, tem uma história interessantíssima, não sei se você conhece. O Jacó tinha tido um problema de coluna, etc. O doutor Veloso e o doutor Assis foram lá, bateram na porta, a dona Adília, a mulher do Jacó, abriu e disse: ó, nós somos 2 médicos de Brasília. Doutor Assis, como a gente sabe... Não era médico. Não era médico, era um advogado, mas era um sujeito de uma ousadia, né? E atitude, né? E atitude, E aí disseram: nós somos 2 médicos de Brasília que viemos, em nome da cultura brasileira, prestar o nosso serviço médico para recuperar o Jacó do Bandolim. O Jacó estava 1 semana entrevado na cama. Exato. Então entraram, a dona Dília ficou assustada com aquilo, mas foi lá dentro, conversou com o Jacó disse: mande entrar. Eles entraram, Veloso aplicou uma injeção. Eu confirmei isso com a filha do Jacó, a Helena, que estava viva ainda. Eu convidei para vir aqui a Brasília uma época e ela me confirmou a história. E o Jacó se submeteu. O sujeito enfiou uma agulha na coluna do Jacó. Bem, no dia seguinte, o Jacó estava de pé. Olha só. E aí ficou tão entusiasmado que disse: olha, vamos fazer um sarau em homenagem a esses 2 grandes médicos de Brasília. E realmente reuniu na casa o pessoal todo do choro, época de ouro, etc. E durante esse evento, o Jacó tomou a palavra e disse: olha, eu quero agradecer muito a esses 2 grandes médicos que vieram de Brasília, em nome da cultura, segundo eles me disseram, e me colocaram de pé. Eu estou entusiasmado, esse sarau, portanto, vai ser... Doutor Assis, qual é a sua especialidade? Ele respondeu: ginecologista.
Ele não era nada, ele era um advogado, né? Mas aí o Jacó ficou meio sem graça. Bem, o fato é que o Veloso, que faleceu há pouco tempo, era meu querido amigo, doutor Veloso, o Veloso fez uma conversa com a Assis, aí eu não poderia opinar a respeito, porque eu prefiro ficar somente com essa minha sensação. Eles fizeram organizaram uma conversa com o Jacó e disseram para o Jacó que o clima de Brasília era um clima maravilhoso para a saúde do Jacó. Então, o Jacó começou a vir para Brasília e passar, por exemplo, 6 meses aqui. Bem, eu procurei estudar para saber que tipo de clima que poderia fazer bem ao Jacó. Eu sei que o Jacó veio para cá, realizou diversas apresentações, inclusive para o ditador Costa e Silva. Costa e Silva, né? Houve lá na época da Revolução uma apresentação, o Jacó foi. Mas dessa época, a gente sabe, por exemplo, o Jacó fez uma amizade com o doutor Veloso enorme, compôs um choro para ele, que a gente conhece, legal. O Ternura. Jura? Paraná, feito do doutor Veloso, eu não sabia. Doutor Veloso, E ofereceu ao doutor Veloso um bandolim, que depois, na nossa conversa, eu vou lhe contar. O doutor Veloso me ofereceu esse bandolim pouco antes de falecer. Eu estou com um bandolim que era do Jacó, passou para o Veloso, e o Veloso me deu um do Souto, lá de trás, um bandolim muito antigo. Que maravilha. E, bem, então você veja, eu falei do Dilermando Reis, que veio aqui para Brasília, para a gente justificar por que essa cidade futurista abrigou o choro, que é um gênero centenário. Né? Então, teve o Dilermando Reis, teve o Jacó do Bandolim, depois, Paulão, quem veio para cá, por outras razões, o Valdir Azevedo. O Valdir Azevedo estava no Rio de Janeiro, perdeu uma filha num acidente tremendo e veio para Brasília anonimamente. Ninguém sabia que ele estava em Brasília. Ele comprou uma casa no Lago Sul. Se aposentou, que ele era funcionário da Light lá também? Exatamente. E veio para cá anonimamente, disposto a não tocar. Estava muito triste com a morte da filha, um acidente, uma coisa brutal. Uma menina jovem. E ele morava na QI1 no Lago Sul, foi QI1 isso? no Lago Sul. É isso. Exatamente. Ninguém sabia que ele estava em Brasília, cortando a grama de casa. A máquina deu um problema. Eu não fiquei amigo do Valdir Azevedo, mas convivi um pouco com ele, toquei com ele, fizemos um show, mas não cheguei a ficar amigo dele. Mas tinha uma relação boa, claro, com o Valdir. E fui à casa dele algumas vezes, etc. E aí a máquina da grama deu um probleminha, ele foi ver o que era que estava acontecendo, a máquina voltou a funcionar e decepou a falange do dedo do Valdir. O Valdir pegou o pedacinho do dedo no chão, na grama. Correu para o hospital e o médico fez o implante com êxito, com sucesso. Diz que a sorte foi que o especialista que estava de plantão era especialista em mão. Exatamente. Mas ele não me conta uma outra história. Disseram que ele jogou no lixo. O pedacinho de dedo. Não Quando sabia. chegou lá no hospital de base, perguntaram, cadê o pedaço? Tá em casa no lixo. Corre. Voltaram, pegaram o pedaço do dedo e fizeram o implante. Essa é a história que me contam. Claro, então a gente aqui tá... As histórias vão se complementando. Né? Mas eu sei que o Valdir Azevedo, a partir daí, começou a tocar desbragadamente. Voltou a tocar. Graças a Deus. Formou um grupo aqui em Brasília, Carlinhos, Sete Cordas, o Hamilton Costa, Pernambuco do Pandeiro. E compôs, inclusive, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, que foi uma música. Eu cheguei a ouvir isso. Ele entendeu o corte do dedo e a decisão que ele tinha tomado de não tocar mais como uma reprimenda do alto. Dizer, o talento que você tem, você não pode parar de tocar. Boa. Você tem que tocar. Então ele tomou aquilo e fez essa música linda. Maravilhosa. Que no final ele inclui Ave Maria, Ave Maria, que é um agradecimento a Deus por ter conseguido... Praticamente um milagre, né? Milagre. Tocar de novo. Voltou a tocar normalmente. Impressionante. Poxa. E sem contar que JK também trouxe o Regional do Pernambuco. Do Pandeiro. Em 1960. Então, o JK realmente tem muito a ver com isso. Você falou ali no começo sobre trazer o Dilermando. Tem muito a ver com isso. Trouxe o Pernambuco do Pandeiro, seu regional. Sim. Que era formado por essa turma também, que acabou alguns integrando o regional do Valdir, alguns, né? E tal. Sim. Mas o Pernambuco do Pandeiro já veio nessa época também, né? Com certeza. Veio para Brasília, aqui ficou. Eu estive lá no Rio, na inauguração da Casa do Choro, e eu contei essa história lá, que as pessoas dizem, Brasília, o que é que tem a ver com choro? Tem tudo a ver. Você vê que desde essa raiz que a gente está contando, do JK, nos anos 50. Quer dizer, então essa história vem com o Dilermando, esse regional que você acabou de se referir, aí veio o Jacó do Bandolim, compôs músicas aqui, fez uma música para o
o médico Luciano. Tem outra música do Jacó que eu não estou me lembrando exatamente aqui agora, mas aqui ele tocou muito, fez muitas reuniões, gravações enormes que ele fez aqui em Brasília, na casa da Neuza França. Isso, eu tenho uma gravação de uma roda. Uma roda com formiga. Ficou famosa, maravilhosa. Essa gravação. Quer dizer, então tem toda essa construção. A raiz do choro de Brasília é uma raiz substantiva. Quer dizer, com Dilermando, com o Jacó, com o Valdir. De peso, Peso. Né? E aí, Paulão, nos anos 60, veio muita gente do Rio de Janeiro, especialmente funcionários públicos, transferidos aqui para Brasília, em busca de oportunidade de emprego, oportunidade de moradia. Pô, naquela época, ninguém em sã consciência sairia do Rio de Janeiro, que é um maravilhoso, anos 60 do Rio, Imagina. Da Bossa Nova, o céu azul, aquele Tudo. mar. E Nem favela existia nessa época lá. E as pessoas vieram para cá mobilizadas por oportunidade de emprego. Claro. Então, eu sei que dessa época veio para cá o tio João, que era da famosa orquestra de Fonfon, tio João. Veio o Bid da flauta. Primo do Pixinguinha. Primo do Pixinguinha. O Pernambuco do Pandeiro já estava aqui. Então se constituiu um núcleo de músicos muito interessantes. E o Valdir Azevedo, nessa mesma época, ainda sob o impacto de ter cortado o dedo, o problema da filha, de ter achado que aquilo foi uma reprimenda, ele começou a fazer um programa ao vivo na Rádio Nacional. Todo domingo ele fazia um programa ao vivo da Rádio Nacional, ao vivo lá com o pessoal, etc. Com o regional dele. Com o regional dele. Nossa, eu não sabia dessa história. Então você veja a construção que a gente tem, não é à toa que nós temos hoje o Clube do Choro de Brasília. Depois, eu chego aí no Clube do Choro já nos anos 70. Esse pessoal já estava aqui, e aí começou a ter um núcleo de músicos que se reuniu na casa do Raimundo Brito, Isso. Na casa do Edgardo, se reuniu na casa do Bid, na casa da professora Odete, que, por sinal, o marido da professora Odete era um advogado. Geraldo. O Geraldo fez o primeiro estatuto do Clube do Choro. Ah, jura? Foi ele que fez. Ela contou que para receber aquela primeira sede, tiveram que juntar e criar uma associação. Sim, né? Exatamente. E o governador Elmo Cerejo Farias. Elmo Cerejo. O Valci teve uma importância fundamental nisso, que ele era do governo. E aí o Elmo Cerejo assistiu a uma apresentação desse grupo e aí cedeu aquele que era um vestiário do centro de convenções. E aí nós começamos a funcionar ali. Mas nessa época você ainda era uma criança. Eu era um jovem, né? Eu me interessei pelo bandolim. Foi bom você ter falado nisso. Eu devia ter por aí uns 19 para 20 anos de idade. Eu estava na Bahia de férias. Eu não conhecia nada disso que eu estou falando. Eu estava de férias na Bahia, 72. Moraes Moreira fazia um show no ICBA, Instituto Cultural Brasil e Alemanha. Armandinho e Moraes Moreira. Eu fui ver o show. E a última música desse show era Noites Cariocas. Olha, eu considero isso um crime de lesa pátria. Eu, um brasileiro, talvez a música seja o produto mais importante que a gente tem nesse país. É a música brasileira. Concordo. Eu nunca tinha escutado um choro na minha vida. Você veja a irresponsabilidade do Estado com os jovens. Concordo. Eu tenho uma série de reclamações com relação aos americanos, mas uma coisa eu digo, eles têm uma noção muito profunda do significado da cultura para eles. Então, vê o que é que eles fazem com o jazz. Foi isso que me inspirou para a escola de choro. Tem institutos, tem escolas, universidades, Berkeley, que forma músicos do mundo inteiro, e o jazz é uma marca de prestígio cultural para os americanos, que gera royalty, dólar, prestígio. Claro. Pô, pelo amor de Deus. E aqui no Brasil, eu, um jovem da Bahia, de 20 anos de idade, nunca tinha escutado um choro. Aí estava lá na Bahia de férias, fui ver esse show com o Moraes Moreira, a última música, Noites Cariocas. Quando eu vi aquilo, rapaz, eu entrei em transe. Olha como é que são as coisas. Aquilo bateu em mim. Eu digo, rapaz, o que é isso? Que música é essa? Eu fui lá falar com o Armandinho, eu não conhecia, depois se tornou meu querido amigo. Perguntei, eu sou de Brasília, Armando, o que é isso? Isso é choro, pô, eu choro, Jacó, nunca ouvi. Eu digo, não, pô, Valdir Azevedo, o garoto. Eu digo, rapaz, cheguei aqui em Brasília, fiquei louco. Procurei um amigo meu, Ney Rosário, conhece o Ney Rosário? Sim. O maestro. Ele tinha um bandolim em casa. Eu digo, nem me empresta esse bandolim. Rapaz, eu fui para casa, mudei o curso, que eu estudava de manhã, passei para a noite. Eu quase enlouqueci a minha família. Eu passava, Paulão, 12 a 14 horas sentado no chão com a vitrola. Eu não sabia qual era a afinação do bandolim. Então eu afinava como se fosse a guitarra, eu tocava guitarra. Entendi. E quebrava a corda. E eu, rapaz, eu cheguei a ter alucinações. Eu começava a sentir que a minha cabeça crescia, assim, a minha mão crescia,
Porque eu estava tão obstinado em descobrir aquele aprender mundo. aquele som, aquela música. Mas era todo dia, 12, 14 horas, o pessoal lá de casa ficou preocupado comigo. E aquilo todo dia, todo dia. E aí eu descobri que aqui em Brasília tinha esse núcleo. E aí eu fui para esse núcleo, lá na casa da professora Odete. Quando cheguei lá, encontrei Alencar, o Jaime, né? O filho da Odete. Quer dizer, então as coisas começaram ali. Eu digo, rapaz, tem um pessoal em Brasília que faz isso. Mas o que aconteceu, Paulão? Quando a gente foi para a sede do clube, Dr. Assis Carvalho, que eu tenho uma admiração enorme por ele, por tudo que o Dr. Assis fez, eu considero que o papel do Dr. Assis foi um papel de um elemento aglutinador. Ele não permitiu que os chorões se dispersassem. Ele era uma força da natureza que usava a casa dele, todos os lugares que ele podia para reunir as pessoas. Ele fazia o aniversário, chamava a gente do Brasil inteiro. Dizem que ele ganhou uma causa milionária e gastou todo o dinheiro, que os filhos diziam, pai, pelo menos compra um apartamento, pelo menos. Ele gastou todo o dinheiro fazendo festa da galera do choro. Me disseram alguma coisa parecida com isso. Com certeza. Reunia as festas da casa do Dr. Assis, eram festas que duravam sexta de noite, sábado e domingo. Ele convidava 40 músicos. 40 músicos. Mandava vinho, pessoal de fora, Rafael Rabelo, sim, Armandinho. Zé da Velha, Silvério Pontes, Época de Ouro. Todo mundo vinha. Todo mundo era um negócio assim. E agora, o que é que acontece? Nós fomos lá para o Clube do Choro, sim. O doutor Assis era o presidente do clube, mas ele nunca quis dar um sentido profissional ao Clube do Choro. Ele sempre queria fazer essa coisa de juntar as pessoas, fazer a roda. Que faz parte também. Total. Faz parte do choro. Só que o que aconteceu, Paulão? O Clube do Choro foi roubado por meliantes, arrombaram o Clube do Choro a primeira vez, roubaram o equipamento. Bem, só para dar um corte aqui. Então, vocês conseguiram a sede, com o Cerejo o estatuto, e ali entraram naquele, na verdade, um vestiário. Sim. Como já ouvi também que devia ser. Não era um vestiário, não era uma casa de show. Não. Tinha uma pilastra no meio, pia, banheira. Exato. Então, mas vocês resolveram utilizar, afinal de contas, certeza. vocês precisavam de um lugar. Era o local que a gente tinha. E aí, vocês começaram a colocar som som, geladeira, a gente mesmo levava bebida, etc. Aí o Clube do Choro foi vítima de um roubo, depois foi vítima do segundo roubo, e quando foi vítima do terceiro roubo, aí nós fechamos a porta. Por que aconteceu? Os encontros do Clube do Choro, no começo, eram muito festivos, todo mundo ia para lá, qualquer pessoa subia no palco tocava. Quem tivesse com o instrumento na mão, podia chegar lá e subia que tocava. Claro. Então, não tinha ensaio, não tinha nada. As pessoas iam lá fazer uma farrinha, que é bom para burro. Aquela festa que acontecia no sábado à tarde se transferiu para lá. Exatamente. Não cabia mais na casa de ninguém, porque era muita gente. Exatamente. Pernambuco, frequentemente, ficava encarregado de fazer uma feijoada, porque o choro tem essa tradição, né? Comida e bebida. A fartura. E né? música. E música. Música de alto nível. Com certeza. Não vamos esquecer esse ponto. Agora, tem uma história de negócio de comida e bebida. Uhum. Aquele escritor Alexandre Pinho, Animal, ele fez um trabalho muito importante sobre isso. Escrevia muito mal, as coisas erradas, mas o trabalho dele tem uma importância porque ele resgata uma história que vale a pena. Então, ele dizia que lá atrás, quando alguém convidava os músicos do choro para tocar, os músicos iam, mas assim que chegava na casa do sujeito, um deles era, olha, a responsabilidade é sua. O sujeito saía andando pela casa, olhando para a cozinha, para ver na cozinha se tinha uma panelona de alguma coisa. Se tivesse, ele vinha sorrindo, etc. O pessoal sabia que tinha, aí abria. Se não tivesse, ele voltava e dizia... Aí, rapaziada, tem gato dormindo no fogão. Porque fogão de lenha, antigamente, ficava aquele restinho de fogo, os gatos subiam. Então, assim, tem gato dormindo no fogão, eles pegavam o instrumento e iam embora. Se não tem comida nem bebida, nós vamos embora. Vou embora. Então, toda quarta-feira, rapaz, tinha lá alguém que fazia uma comida, a gente ia para lá e era um divertimento, todo mundo tocava. Mas aquilo foi passando, isso começou mais ou menos em 77. E aí foi 78, 79, 80, 81, 82. Mas aí o público que ia, que começou a cansar um pouco. Porque não tinha renovação, não tinha ensaio. Então as pessoas que iam para lá, era uma coisa amadora, extremamente amadora. Claro. Aquilo me chamou a atenção. Eu digo, rapaz, chegou em 83, aconteceu o terceiro roubo, roubaram tudo. Aí o clube fechou e ninguém
Disse nada. Fechou. E ninguém se manifestou. Ninguém se Todo mundo manifestou. estava cansado dessa questão de ser roubado, Sim. do calor. Às Uma vezes. coisa meio repetitiva. Aquela galera que também chegava lá, só bebia. Enfim, eu entendo o que você está falando. Bem, chegou em 1993, saiu uma reportagem no jornal dizendo que o Clube do Choro será despejado, porque estava fechado já havia... 5 anos. Um tempo bom que estava fechado. Já estava fechado há 70, bastante tempo. De 83, 10 anos fechado. De 10 83 até 93. Ah, 93. 93. 10 anos. Aí vai ser despejado. Eu liguei para o doutor Assis. Falei, doutor Assis, o senhor está vendo aí? O clube, ele era o presidente. Ele disse, Henrique Filho, eu agora não vou poder fazer nada. Eu estou assumindo a chefia jurídica do Ministério da Indústria e Comércio, se não me engano. Não estou com tempo nenhum. Por que você não se candidato? Eu, na época, estava dirigindo 13 emissoras de FM na Rádio Jobrais. Você trabalhava na Rádio Jobrais? Trabalhava na Rádio Jobrais. 13 emissoras. Eu digo, eu não posso, eu estou ocupadíssimo. Mas, Henrique Filho, você tem um perfil, você tem que fazer isso. Se perder essa sede, eu não vou poder agora, eu estou com essa responsabilidade. Eu aí fui para casa, chamei minha família e disse, olha, eu vou encarar essa. Vou ter que pedir licença das minhas funções, pedir licença, virei um produtor executivo lá da Rádio Jobrais. Um dos melhores, né? Enfim, fui lá, desci lá na escala e aí entrei de unhas e dentes, né, nesse negócio. Como é que vamos fazer para recuperar o Clube do Choro? E agora uma parte. Revolucionou o choro no Brasil. Brasília, no Brasil, no mundo, no universo e, como digo no programa, na galáxia. Com a ajuda dos músicos maravilhosos que a gente tem. Mas você, como eu já te falei outras vezes, você foi o laçador. Que laçou todo mundo, falou, vamos fazer realmente, assim, que as Paulo, coisas se transformaram gigantescamente. E aí a primeira coisa que eu tinha que fazer é que eu vi lá que aquele espaço que a gente tinha era um vestiário. No meio tinha 10 pias, assim, uma pia aqui, outra pia. Tinha uma coisa, não sei se você se lembra. Eu só me lembro só da pilastra. Tinha uma pilastra na minha época, quando eu fui, já não tinha mais as pias. Rapaz, eu peguei uma pessoa, consegui um Fernando Andrade, que eu tenho uma gratidão para esse cara, que trabalhava com Oscar Niemeyer. O Fernando Andrade fez eu fui atrás dele, não conhecia ele, fui atrás dele lá na UNB, conversei com ele, ele fez um projeto, demorou 10 meses para fazer o projeto. Aí, depois de tudo pronto o projeto, o administrador de Brasília fez, não pode mexer, não, isso aí é do Dr. Oscar. Eu digo, eu estou aqui com uma pessoa que trabalhou com ele. Não, isso aí tem que ter autorização do Dr. Oscar, não pode tombado, mexer. Essa coisa toda. Aí fomos falar com o Dr. Oscar. Bem, conseguimos. Ele tirou aquelas pias, deu um aspecto minimamente profissional. Deu uma limpada ali. Tirou aquelas pias, aquelas coisas ali que tinham... Enfim, e aí nós fizemos, rapaz, no governo Cristóvão, gratidão ao governador, querido amigo, nós fizemos o choro legal. Convidei o Paulinho da Viola. Olha, Paulão, foi uma noite memorável. Eu lembro desse o secretário de Estado todo compareceram, o governador compareceu, o Paulinho da Viola. Foi uma noite, assim, maravilhosa. À noite. Terminado isso aí, eu digo, rapaz, como é que eu vou começar a fazer o Clube do Choro? Eu precisava de verba, não tinha patrocínio. Eu chamei Armandinho e Rafael Rabelo, que estavam no auge. A dupla que eles fizeram. Estavam arrebentando e tudo. Viajando o mundo inteiro. E olha, aí eu falei com a... Tem aquele show deles ao vivo que eu toco direto. Os dois. E eu falei, gente, eu preciso que vocês venham a Brasília fazer um show para reverter a renda para o Clube do Choro. Aí o Rafa disse, conte comigo, Reco. Aí o Armandinho, conte comigo. Eu digo, vamos embora, então vamos embora. Fui à Sala Vila Lobos. Eu peguei, Paulão, pessoalmente, 1.300 ingressos da Sala Vila Lobos e vendi de mão em mão, todos. Eu demorei um mês para fazer isso. Um mês, vendendo o convite, de mão em mão. Na hora de trazer um irmão meu, Carlos Henrique Serco, porque eu tinha saído da minha proposição da Rádio Jobrais, fui lá para a produção de, eu preciso de um apoio para comprar passagem, hospedagem. Meus irmãos e fizeram uma vaquinha lá, aí mandou uma passagem para o Rafael, Só que o Rafael, ele vinha com a esposa, ele falou, que eu vou com a minha esposa, não tem problema. Na véspera de vir, tudo vendido, ele ligou e disse, Reco, eu me lembrei que amanhã, o dia do show, é aniversário da minha filha. Então, eu queria te pedir para você trocar a passagem da minha mulher para minha filha. Eu digo, perfeitamente. Não era tão fácil, mas eu fui até a agência, fiz a troca. Você falou para ele sim, mas você teve que... Eu tinha que fazer, porque até o show eu tinha que virar nos 30. Passagem, se fosse o caso. Rapaz, você sabe o que aconteceu? Armandinho, eu nunca me esqueço, chegou às 11 horas da manhã, eu fui para o aeroporto, peguei, e o Rafael chegaria às 13 horas.
Eu falei, Armando, vamos dar uma voltinha na cidade, vai demorar aí. Ficaram no hotel Heron, eu nunca me esqueci disso. Armando fui dar uma voltinha com ele, voltamos, às 13 horas chegou o voo do Rafael, sem o Rafael. Eu digo, rapaz, o que é que houve? Então ele deve vir no voo seguinte, nada do Rafael. Meu Deus. Eu digo, meu amigo, aí peguei o telefone, que não tinha na época celular. Não existia. Liguei para o Rio de Janeiro, para a mulher dele. Ela disse, Reco, aconteceu uma coisa muito desagradável, o Rafael não vai para o show. Eu digo, como é que é? Não vai? O que é que houve? Ele chegou lá no aeroporto e não tinha passagem para a filha dele. Eu digo, mas eu fiz a troca. Ele disse, mas não tinha passagem. Ele ficou muito aborrecido, porque ele ia para ir para Brasília, em consideração a você, claro. passar o carnaval com... Eu digo, mas não é possível. Menina, eu tenho todos os comprovantes aqui, que absurdo. Eu digo, mas rapaz, será possível? E fomos lá eu já tinha ido para o Hotel Heron, fui para o aeroporto, voltei para o Heron, fui para o aeroporto. Quando chegamos lá no Hotel Heron, meu amigo, estava o Rafael em pé. Ele estava usando uma barba todo ruivo, em pé com o violão assim, com a cara de réu. A filha dele sentada assim, uma menina de 15 anos de idade. Quando eu entrei, a minha relação com ele sempre foi muito gentil, muito afetuosa, muito assim. Ele virou para mim e disse assim, muito alto, assim no saguão: Ô Reco, você é um grande bandolinista e um péssimo produtor. Péssimo produtor. Eu fui ao aeroporto, não tinha passagem para minha filha, cheguei aqui no Hotel Heron, não tinha minha reserva, eu fiz a reserva para os dois, estava tudo lá. Então, eu estou muito aborrecido, eu só estou aqui porque eu gosto muito de você, tenho uma consideração grande e que você não está tendo comigo. Eu aí, rapaz, não disse. Seu coração gelou, né? Total, eu fui a ele e disse, olha, Rafael, está acontecendo um grande mal-entendido. Ele ficou olhando para mim assim, eu digo, olha, em primeiro lugar, eu quero te mostrar aqui, ó, a troca de passagens que eu fiz, tá toda aqui. Ele ficou olhando assim. Isso foi uma falha da empresa, eu lamento profundamente. Eu comprei a passagem com o meu... com o dinheiro dele. Eu digo, não se preocupe com isso. Agora, por favor, fui até o balcão, vem cá, verifique aí. Eu fiz 2 reservas, uma em nome de Armando Macedo e a outra em nome de Rafael Rabelo. A mulher olhou, de fato, aqui, mas caiu a reserva, porque passou do prazo. Eu digo, mas como assim caiu? Ele aí viu que eu tinha feito tudo direito, falou, Reco, olha, vamos deixar isso para lá, vamos lá em cima no bar do hotel. Subimos lá no bar do hotel, botamos lá uma bebidinha e foi como se nada tivesse acontecido de mal, rapaz. O coração do artista é um negócio maravilhoso. Aí ele relaxou, começamos a conversar, relaxou. E eles dois, Paulão, ali, armaram o show. Vamos fazer isso, aquilo outro. Esse show foi um sucesso tremendo. Entendeu? Eu peguei toda a renda, prestei contas a eles, tudo o que eu fiz com o dinheiro, com nota fiscal, etc. O começo é assim no Clube do Choro. E no último dia que eu resolvi fazer em casa um almoço para o Armandinho, para o Rafael. Ele ficou bem, mas de qualquer maneira ele ficou com aquele sentimentozinho, porque, ele chegou lá... Deu ruim. Que, infelizmente não foi perfeito. Não foi perfeito. Porque não estava lá a passagem. Não tinha ninguém esperando ele no aeroporto também. Enfim, ou seja, deu um probleminha. Deu um probleminha. Aí eu... cadê o Rafael para o almoço? Não chegava. 1 hora, 1h30, 2 horas da tarde. Por que está vendo com o Rafael? Armandinho ligou para ele. Ele virou para o Armando e disse, Armando, eu só vou para a casa do Reco se ele vier aqui me buscar. Se ele não vier, eu não vou não. Eu aí entrei no carro, rapidamente fui lá. Claro. Peguei e trouxe. Aí ficamos lá em casa. Bem, lá para 5h30, 6 horas da tarde, o meu irmão me ligou, o Carlos, e falou, Reco, nós estamos aqui no Piantella. Naquela época era o auge do Piantella. Eu lembro, Piantella na 2, sul ali. E eu falei aqui com o Marco Aurélio, com as pessoas aqui, que o Rafael está aqui, o Rafael Rabelo estava fazendo sucesso, o Armandinho. Vocês não querem dar um pulinho aqui, não? Jantam aqui, vocês são nossos convidados. Eu digo, vamos embora. Aí fomos, rapaz, eu, Rafael, Armandinho, Cida, minha mulher, a mulher do Armandinho, Alencar. Aí eu liguei para Alencar, vamos lá no Piantella. Eu queria que ele fosse comigo, que era minha... Não, era meu violão. Ele estava com o violão dele lá e eu estava sem o meu. Rapaz, nós fomos para lá. E aí, quando nós entramos lá no Piantella, o Marco Aurélio disse, olha, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Fechou a porta. Meu amigo, nós fizemos uma roda de choro ali dentro. Bem, foi um negócio inesquecível. Caramba. A minha última imagem do Rafael, na minha presença, da minha mulher, do Armandinho, que está aí, e da Ângela, foi o seguinte. A gente estava conversando, depois de tocar, jantamos, tomando um vinhozinho, etc. Ele se segurou aqui no meu braço e disse, Reco do Bandolim, eu te amo.
Ó. E me deu um beijo. Cara. Na vista da minha mulher, do Armandinho, e eu retribuí o beijo dele. Bem, pouco tempo depois, a gente estava em casa e o jornal Hoje deu a notícia, né, que ele tinha morrido. Quando eu acabei de ouvir essa notícia, eu, sentado à mesa com a minha família, disse, olha, a escola que eu já estava querendo criar, a escola vai se chamar Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Mandou bem Foi demais. nessa hora. E está aí. Claro. Né? Rapaz, é um negócio assim que dá uma emoção. Quando a gente aprovou o projeto, o Paulão, para eu aprovar esse projeto da escola, eu discuti com o Ministério da Cultura durante 6 meses. Eu fazia ofício para lá dizendo, olha, quero criar uma escola. Eles respondiam, já existem escolas de música no Brasil. Eu dizia, não é escola de música, é escola de choro. É de um gênero. Gênero. Olha, 6 meses discutindo, eu digo, meu Deus, não vai ser possível. Fui à Câmara Distrital. Eu demorei 6 meses visitando todos os deputados, um a um. Só para garantir. Para dizer, olha, eu gostaria de fazer esse projeto. Fui pegando a aprovação de todos. Aí fui ao Ministério da Cultura, aprovamos o projeto. Em 1997, criamos a primeira escola de choro. Do mundo. Depois que você criou a escola, Brasília se tornou um celeiro de chorões. E para essa escola, Paulão, o que é que eu pensava? Eu digo, olha, a gente vai fazer o seguinte, os músicos de choro, historicamente, são músicos que tocam de ouvido. De ouvido. Você não tinha uma formalização desse ensino. Eu digo, olha, nós vamos ensinar o cavaquinho, tomando como base a obra de Valdir Azevedo. Vamos ensinar o bandolim, tomando como base... Era o que a gente tinha. Claro. Vamos ensinar o bandolim com base na obra de Jacó. Vamos ensinar a flauta com base na obra de Pixinguinha. O violão de 7 cordas, Dino. Claro. E por aí foi. Assim foi. Convidei na época o Marco César, lá de... Sim. Marco César, bandolista. Sim. Grande pernambucano. Claro. E convidei o Maurício Carrilho do Rio de Janeiro para vir a Brasília, para a gente conversar a respeito, para ouvir um pouco a opinião deles a respeito. Tivemos essa conversa, eles foram embora, então começamos a escola. Aí comecei a convidar Alencar para dar aula. Eu tive aula com ele, graças a Deus. Escola. Mesmo tempo que o Hamilton me chamou para ir terça-feira, 9 horas, que a primeira turma de bandolim, o Alencar estava lá também. E eu tocava violão, já tocava violão. Aí eu vi o Alencar 7 cordas, o Hamilton de Holanda, falei, o que você quer? Eu quero os dois. Só que chegou depois de 6 meses que eu tinha ali o restaurante, a lanchonete para trabalhar, eu fazia história da UNB ainda, então eu tive que optar. E eu fiquei pelo bandolim, porque eu tinha herdado aquele bandolim, um bandolim do meu bisavô, aqueles bandolim bochudinho, gordinho, todo em madrepérolas. E eu comecei a estudar com ele mesmo, e foi isso. A primeira música, como você falou, foi Carinhoso, né? Era assim, eu aprendi essa música. Quer tocar choro? Começa com essa música. Aí o que aconteceu? Eu digo, vamos começar a fazer o projeto Rouanet, a Lei Rouanet. Como é que a gente vai fazer? Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte. A grande mídia, eu trabalhei com rádio a vida inteira. Claro. E eu via que as emissoras de rádio e de televisão não prestigiavam o choro, que é a nossa música, diferente dos americanos. Eu digo, vamos fazer um projeto seguinte. A gente vai escolher a cada ano um nome da música brasileira que, na minha visão, na visão dos chorões. É o sujeito que é responsável pela moderna música popular brasileira. Aí nós começamos a pegar 1997, o Pixinguinha, centenário de Pixinguinha. Fizemos o projeto era o ano todo de Pixinguinha. Eu convidava os artistas e cada um que eu convidasse tinha obrigação de apresentar a visão dele sobre a obra de Pixinguinha. Claro. Então isso foi rico para o Dominguinho, chegava de acordeon e ele dizia como ele via o Pixinguinha. Aí 1900 veio Pixinguinha, depois fizemos 80 anos do Jacó, depois fizemos 50 anos de Brasileirinho, Valdir Azevedo, todos assim. Eu ia contando a vida dessas pessoas. A cada dia do show, eu subia no palco e contava um pedacinho da vida de Pixinguinha, um pedacinho da vida do Jacó do Bandolim. Cada ano era um projeto. 2000 foi Chiquinha Gonzaga, tinha um subtítulo muito interessante, Ninguém Resiste ao Choro de Mulher. Chiquinha Gonzaga. Então fizemos o ano inteiro de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é uma heroína brasileira. Todas as mulheres deviam reverenciá-la, porque além de ser uma grande feminista, abolicionista, revolucionou a sociedade brasileira. É verdade, corajosa, é verdade. E aí teve um momento, rapaz, que a gente teve uma ideia maravilhosa, rapaz, que foi o seguinte, eu digo, eu preciso modernizar o público.
é do Clube do Choro, porque, como eu, a hora que a juventude sentiu o que é o choro, conhecer, aí fizemos um projeto chamado Caindo no Choro. O baterista, namorado de uma prima, de uma sobrinha minha. O que é esse projeto Caindo no Choro? Eu digo assim, Pepeu Gomes, por exemplo, que era um guitarrista, todo mundo gostava muito de guitarra. Eu digo, Pepeu, rapaz, tocava bandolim nos Rovaianos muito bem. Toca bem bandolim, muito em trio elétrico, etc. Aí eu liguei para Pepeu, eu quero te convidar para ver o Clube do Choro, mas não para tocar guitarra, para tocar bandolim. Pô, bandolim, eu digo, Tem 10 anos que não toca bandolim, eu lembro de falando uma coisa dessa, uma entrevista dele. Aí Pepeu topou, aí botamos Pepeu Gomes, Cai no Choro. Era o nome do projeto, Caindo no Choro. Músicos que não eram tradicionalmente de choro, fazendo choro, era essa a proposta. E aí a rapaziada toda que adorava o Pepeu como guitarrista foi ao Clube do Choro e tomou conhecimento do choro. Porque Pepeu tocou choro. É isso. Pessoal de Bossa Nova, peguei, por exemplo, o Zimbo Trio. Hamilton Godoy. Hamilton, eu queria que você viesse tocar choro. Bom, a gente toca Bossa Nova, eu sei, quero ver a sua visão. Do choro. Do choro. Não que você não possa tocar uma bossa ou outra. Claro, podia tocar. Mas... Maurício Henró, da gaita, que tocava jazz, aí, Maurício, Bossa Nova, eu digo, quero você tocando choro. Topa. Porra, que desafio. Eu digo, é um desafio. Toca choro, ele veio. E aí eu fui agregando ao Clube do Choro um público completamente diferente, que as pessoas iam achando que ia escutar o cara... Tocando guitarra? Chegava lá e tocava choro. Eu me lembro um dia, rapaz, que a casa estava cheia, tinha uma fila assim de estudantes da UNB, era o que eu queria. Todos assim no chão, e o Paulo Moura estava tocando. O Paulo Moura começou a tocar o Carinhoso. Tá. E eu queria ter naquele momento, rapaz, uma câmera, a fisionomia dos jovens assim, quase que se decompondo, assim, os caras tomando contato com aquilo que era deles e eles não sabiam. Não conheciam. Não conheciam. Por isso que, rapaz, então houve um rejuvenescimento lá no Clube do Choro incrível. Muita gente jovem começou a ter uma mistura, né? De pessoas mais velhas, pessoas jovens, que iam com interesse comum, que era o interesse de ouvir música. E foi desde essa época que eu comecei a fazer um trabalho de formação de plateia. Toda vez que vai começar o show, eu digo, olha, meus amigos, essa casa é uma casa de música e eu quero pedir a todos, delicadamente, que façam silêncio durante a exibição. Claro. O prato principal do Clube do Choro é a música. E aí começou a ter esse hábito. É tanto que hoje, rapaz, todo mundo que vem ao Clube do Choro, que ali é uma casa que tem bebida, mulher, tem... Tudo. É natural que as pessoas... Mas não, quando começa a música... Todo mundo em silêncio. Se alguém conversa, o próprio público faz... Shhh! Aí o cara, porra, o que é isso? A gente está aqui para ouvir a música. Para ouvir música. E a gente quer ver o instrumentista. Exatamente. Não é apenas um baile. Não é apenas entretenimento. Não. Bem, 2014 eu recebo uma ligação do Rio de Janeiro, Dr. Oscar Niemeyer. A TV Senado começou a filmar, é muito importante dizer isso, né? E começou a dar uma dimensão nacional ao que a gente fazia aqui. Porque é uma TV que passava em todos... O Brasil inteiro. Então as pessoas... Eu lembro que eu chegava fora de Brasília e dizia... Você estuda no Clube do Choro? Você vê aquele show, esse show aí que você está assistindo aí? Eu estava lá na plateia. Olha eu ali, olha eu aqui. Então começou a ter uma dimensão nacional o Clube do Choro. Até se tornar uma das principais casas de show do Brasil. É verdade. Bem, Dr. Oscar, eu fui para o Rio, cheguei lá, foi uma comitiva, eu me lembro, enfim, aí chegamos lá, começamos a conversar com o Dr. Oscar às 9 horas da manhã. E eu me lembro que eu fui com Fernando Andrade, o Magalhães, que trabalhou com o Dr. Oscar 50 anos. Era gente do Correio Brasiliense, tinha umas seis pessoas. Saímos daqui de Brasília bem cedinho, pegamos o voo. E nós tínhamos acertado que depois desse encontro com o Dr. Oscar, nós iríamos almoçar num lugar lá do Rio de Janeiro, etc. Aconteceu uma coisa muito engraçada. O Dr. Oscar queria saber a história do choro. Eu comecei a conversar com ele, com o pessoal. Ele começou a estudar o cavaquinho, sabia? Jura? 94, depois que a gente começou a estudar cavaquinho. Ele estava entusiasmado com o negócio do choro. Que delícia. Aí, quando chegou 12:30, lá no escritório dele, eu comecei a sentir um cheirinho de comida, fazendo comida, né? Porque ele ficava lá no escritório dele. O neto dele chegou aqui no meu ouvido, todo mundo sentado com ele, falou, olha, Reco, o vovô disse que você fique, que ele convidou você para almoçar. Aí ele falou aqui no meu ouvido. Aí eu fiquei quieto assim, legal, e continuou a conversa. Né? Daqui a pouco o doutor Oscar se levantou, bem, meus amigos, estamos entendidos, eu já entendi bem, porque ele ia fazer o próprio projeto. Obrigado aí pela visita. Aí o pessoal foi se levantando,
E eu fiquei sentado. Como quem não quer assim, assobiando, olhando para trás, assim, não é comigo. Foi muito engraçado que as pessoas iam saindo e olhando para mim, e eu... olhando para o teto. Pessoal, eu não podia fazer nada, eu não podia chamar, eu não podia convidar ninguém. Você foi convidado. Aí o pessoal foi saindo e eu fui ficando, eu fui olhando até para o outro lado assim, né? Fui saindo, fecharam a porta e pronto. Eu tinha, Paulão, nesse momento sofrido, rapaz, meu primeiro acidente de carro gravíssimo. Você? Eu tinha sofrido lá no Lago Norte. Perda total do carro, estava sem cinto. Eu vinha na pista e tinha um céu assim bonito, era 5h30. Aquele horário daquele céu rosa maravilhoso aqui de Brasília. Eu tinha almoçado em casa com a minha família, meus pais estavam lá em casa, todo mundo. Eu saí porque eu tinha um compromisso. E aí quando eu fui olhar para o lado, rapaz, 4 rapazes que estavam no carro saíram de um conjunto, mas foi um negócio assim que não tem como explicar, não tinha ninguém na pista. 5h30 lá do Lago Norte, lá atrás. Quando eu olhei para lá, ele entrou e parou o carro, rapaz, no meio da pista. Você entrou com tudo. Eu bati no fundo dele sem ver. Eu estava a 60 quilômetros. Meu amigo, foi um impacto. Eu passei, o airbag abriu, eu estava sem cinto. Estourou o airbag, eu passei por cima do volante, quebrei o vidro com a cabeça, quebrei o vidro e caí em cima do capô do carro. Parada respiratória, olha. Não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Rapaz, olha, enfim. Um milagre você está aqui hoje, aí né? eu fui atendido, Sara Kubitschek, etc. Aí fiz uma amizade, o Campos da Paz ficou meu grande amigo, que ele já conhecia o Clube do Choro, mas eu não conhecia ele pessoalmente. E ele me falou, Reco, olha, eu fiquei tonto, visão dupla, fiquei 2 anos e pouco com visão dupla. Eu olhava para você, tinham 2. Jura? Eu chegava na rua, os carros eram uma agonia muito grande, eu via milhares de carros, era uma coisa muito ruim. 2 anos e pouco assim. Sem dirigir também uma época, né? Só se eu fizesse assim, ó, que aí eu ficava só com o olho, eu via um. Negócio terrível, rapaz. Eu me estressou muito, eu não dormia, tonto o dia todo. Não, e o trauma do acidente. Né? E o Campos da Paz disse, você não pode andar de avião, você tem que vir aqui ao Sara dia sim, dia não, você tem que vir aqui, porque você tem um risco de ter uma hemorragia tardia, ele dizia assim. Aí, exatamente nesse momento, o doutor Oscar me ligou. Eu estava passando muito mal, rapaz, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou para esse negócio? Eu estava achando que eu ia, sinceramente. Ia bater as botas. E aí alguém me disse que o doutor Oscar estava com essa ideia de fazer. Eu digo, eu vou. Aí peguei o avião e fui. Minha família ficou... Eu fui. Você não pode viajar, aquela coisa toda. Pressão na cabeça, aquela coisa do... Aí eu fui lá, não aconteceu nada, graças a Deus. Aí tive a reunião com ele. Paulão, aconteceu uma coisa incrível. 4 horas da tarde, depois que a gente almoçou, houve uma... Conexão. Ele falou, Reco, eu estou sentindo que você não está muito bem. E ele com aquela cara dele, assim, doutor Oscar, você às vezes fica com o olho assim, o que está vendo alguma coisa? Eu falei, doutor Oscar, aconteceu isso, eu só vim aqui porque... Mas não me diga, por que você não veio aqui para o irmão dele, o Paulo Niemeyer, que era o cara mais... neurologista, é o cara um cobra que tem no Brasil. Eu depois eu até tentei uma consulta, mas só tinha para daí a 6 meses. Ele disse, peraí. Fulana, me liga pro Paulinho aí. Ligou, Paulinho, olha, eu estou aqui com um novo velho amigo. Ó, o Reco, que honra, hein? Ele sofreu um acidente e eu quero lhe pedir a gentileza de atendê-lo agora. Eu aí liguei para minha amiga, rapaz, Clara Werner, pianista. Minha querida amiga, de Clarinha, eu estou aqui na casa do doutor Oscar, você teria como me acompanhar? A Reco agora. Aí veio com o motorista dela, me pegou lá e me levou para o... Eu fui ao Niemeyer, passei, rapaz, umas 3 horas lá, fazendo tudo quanto é exame que você imaginar. Quando acabou tudo, ele disse, olha, Reco, você não corre risco de morte. Eu fiquei tão emocionado quando ele me falou isso, que eu comecei a chorar. Você achava que... Eu passava muito mal, era muito mal, aquela visão dupla, eu estava desconectado. Meio que uma coisa, meio labirinto também, deve ter... Tonto, eu não conseguia, eu não tinha equilíbrio com a visão dupla, eu perdi a conexão. Para ter essa reunião com ele foi difícil para mim, mas e vai tornando a gente desgostoso também. Total. Você está aqui, mas você não está curtindo. De jeito nenhum. É isso, exatamente, a sensação é essa. Aí, rapaz, eu saí de lá, agradeci muito a ele, aí cheguei na recepção, eu digo, vem cá, veja aí a minha continha. Olha, se a gente fosse pensar em termos de hoje, foi alguma coisa assim em torno de uns 15 mil reais. Aí eu digo, vem cá, você pode dividir para mim em 3 vezes? Ele disse, não tem problema não. Aí eu peguei o cheque, feliz da vida, eu não queria nem saber o que era, se era
Aí fiz o cheque. Depois eu pago. Entreguei. E aí fui saindo feliz, com vontade de rir, de chorar ao mesmo Porque você não tempo. sabia que não tinha risco de morte. Eu pensei que... exatamente. Eu estava feliz com isso, que ele me disse, você não tem risco de morte. Pode ficar tranquilo, o que aconteceu foi isso. Paulão, quando eu vou entrando no táxi, a secretária, rapaz, vem correndo de lá e disse, Reco, pelo amor de Deus, os cheques todos rasgados. Ele disse, quase que eu perco meu emprego, não sabia que foi o doutor Oscar que ele encaminhou. Os amigos do doutor Oscar não pagam. Foi a secretária, não foi ele. Não foi ele. Quase que ele me demite, pelo amor de Deus, olha, tá tudo aqui. Eu digo, meu Deus do céu. Resolver 2 problemas de uma vez só. Que bom que você foi. Né? Que bom que você não ouviu a família. Falou, gente, não, eu tenho que ir. Porque aí eu resolvi o problema do projeto que o doutor Oscar fez. E o teu? E aí como é que voltou aí? Você tá vivendo um só aqui agora? Hein? Claro. 2 anos e pouco eu fiquei com visão dupla. Negócio horroroso. E aí, foi fazendo um tratamento? Foi como ele disse, tive que fazer um tratamento, etc. Fui melhorando aos pouquinhos, etc. Mas tomando remédio, etc. Claro. Um negócio brabo. 6 meses depois, o doutor Oscar estava com o projeto pronto. E aí, mais uma vez, eu do lado dele, o governador na época era o Roriz. Estava nos últimos... Não foi o Roriz que fez, foi o Arruda que fez. Mas, que era o governador Roriz, na época. Na época. Ele ligou pro... Executou foi o Arruda. O Arruda. Ele ligou pro Roriz, governador, tudo bem? Uma autoridade, rapaz, que ele tinha. Eu que construí essa cidade aqui. Olha aqui, ó. Eu estou aqui do meu lado, como presidente do Clube do Choro, acabei de fazer um projeto, ofereci de presente, é o projeto do Espaço Cultural do Choro. E eu quero, nesses termos, que seja construído ao lado do Centro de Convenções. Entendido? Então, ok, tá bom. O Reco está com o projeto, entendeu? O portador, mas o Roriz estava saindo. Entrou o Arruda. E junto com a Arruda, o secretário de Cultura, Silvestre Gorgulho, que é meu dileto amigo, uma pessoa maravilhosa. E Silvestre, então, se empenhou a fundo. Em 2011, o Clube do Choro novo. A nova sede. E da escola de choro. Da escola e do clube. Que agora eles são ligados, eles são uma coisa só. Exatamente. Eu tive a honra de, como eu te falei, em 2016 ou 2015, quando eu voltei para a escola de choro, falei com o Henriquinho. Henriquinho, quero voltar para a escola de choro. O Henriquinho estava ali na coordenação. Sim. Ele falou, sua bolsa está aqui. Garantida. Estamos te esperando. Sempre fui tratado desse jeito, portas abertas. Eu queria dizer a você o seguinte, Paulo, que eu até 8 anos eu estava lidando com o clube e com a escola. Você sabe que eu sou músico de ouvido, eu nunca estudei, eu estou disposto a estudar agora lá na escola, com o manual do choro que o Henriquinho fez. Eu aí conversei com o Henriquinho fez o curso dele da UNB, pegou um avião, foi para Portugal, fez o mestrado lá, voltou, rapaz, assumiu a escola. Graças a Deus, rapaz, está dando uma dinâmica completamente diferente. Necessário. Claro, necessário. É preciso que a coisa se renove. Com certeza. É para propagar aquilo que o Pixinguinha fez, aquilo que o Joaldir... Tem que ter o desdobramento. Precisa ter. E o papel da escola nessa renovação dos talentos. Quantos talentos? Com certeza. Todo ano você chega lá e vê aqueles meninos... Brasília é respeitada, né, Paulo? Em todo lugar. No mundo inteiro. Quando eu chego fora e falo assim, sou músico de Brasília, sim. Você toca o quê? Bandolim. O cara já me olha atravessado. Porque assim, a nossa referência aqui é muito alta. Se a gente não tocar igual o Milton de Holanda, para nós, tem que fazer, você é fraco. Mas lá fora, é verdade. Tem que falar assim, nossa, você toca demais. Aí a gente fala assim, eu toco mais ou menos. O Hamilton toca mais. Né? Mas é isso, a nossa referência é muito alta. Eu estou muito feliz, rapaz, porque o Henriquinho, como você chama, né, rapaz? Ele está fazendo um trabalho realmente fenomenal. Rapaz. Meu dileto amigo, tá? Eu sei disso, está dando uma dinâmica completamente diferente, com a experiência que tem. Na época da pandemia, criamos um curso online, que agora vamos dar um desdobramento. Que agora abrange o mundo inteiro. Eu lembro da época que vinha o pessoal da Europa, dos Estados Unidos... Veio agora... Para estudar, porque não tinha essa coisa antes da pandemia. É verdade. Já existia estudo à distância, mas era aquela coisa que ninguém... que legal. Mas com a pandemia, isso foi a maneira de resolver isso. Com certeza. Vieram recentemente 15 estudantes da França, né? Da França? Fizeram um curso intensivo aqui na escola. Nós estamos com projetos muito bons. Eu acho que o Clube do Choro é uma instituição extremamente importante, mas hoje eu jogo todas as fichas na escola, porque é a escola que forma. E a manutenção. Que mantém. Renovação. Que divulga, que renova. É exatamente isso. E hoje, Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. A experiência de estar lá no Clube do Choro com a escola, eu sinto hoje que o choro
Eu acho fundamental, como eu lhe falei, que todos os estudantes estudem com base na obra de Pixinguinha, de Anacleto de Medeiros, Henrique Alves Mesquita, Zequinha, Joaquim Antônio Chiquinha, Calado, Ernesto Nazaré. Eu acho que o choro, a cada ano, ele deixa de ser o gênero musical e passa a ser uma linguagem. Isso é uma coisa que dá uma universalidade ao choro fantástica. A gente viaja muito aí pelo mundo. A gente já viajou esse mundo todo, a Europa toda, China. A gente precisa de um outro programa só para falar sobre isso. A gente está chegando ao fim, temos mais 10 minutos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses lugares que você já levou o choro com o Choro Livre. Eu sei que o último lugar agora foi... A última viagem que foi antes da pandemia, nós fomos a Berlim, Viena, Roma e Lisboa. Mas vocês estavam em Dubai também? Teve Dubai, teve Teherã, teve Abu Dhabi, teve Kuwait. Rapaz, é um negócio assim incrível, mas são viagens assim. Você sabe que em Paris, por exemplo, para você ver a universalidade do choro. A gente sabe que o choro, você sabe disso, Paulo, aqui no Brasil, ele começa com uma maneira de tocar o que vinha lá de fora. Isso. Era lá da França, de Viena, as valsas vienenses, a polca, mazurca, etc, etc. Aqui no Brasil chegou. Eu considero que foi Pixinguinha que pegou tudo isso aí, as coisas de Nazaré, que ele chamava de tango brasileiro. Na minha visão, eu acho que foi Pixinguinha que pegou tudo isso, metabolizou isso tudo, a música do índio, do negro, do europeu. Sem sombra, eu concordo contigo. E transformou num gênero acabado, pronto, que é o choro do Brasil. Brasileiro. Mas, por exemplo, a gente estava tocando num jardim da Climatation, lá em Paris, e tocamos, a primeira música foi aquele negócio, rapaz, aqui o pessoal, eu digo, olha, me deu aquela emoção, eu digo, olha, você sabe por que vocês estão assim? Porque essa música que a gente está tocando também pertence a vocês. Porque veio daqui, rapaz, quando eu falei isso. Aí o pessoal, como assim não? Porque é exatamente isso. O choro começa. Então, essa generosidade do choro, essa coisa que, por exemplo, fala assim, tem o choro do Rio, o choro tem o choro do Rio, que tem umas características, tem o choro nordestino, que sotaques. A gente... sotaques que tem influência do frevo. Você vê... Pega um Dominguinhos, por exemplo, tocando um choro para você ver a coisa. É uma coisa. O Rio de Janeiro é outra. São Paulo é outra. Claro. O Garoto, você vê aquele Brasília. choro. Brasília é uma riqueza. Brasília parece que transformou, parece que deglutiu a influência do rock, do jazz. É uma coisa... Eu não considero, Paulão, que um seja melhor do que o outro. Eu acho que são complementares, mas são ricos. Cada um tem sua contribuição, um tem sua... É como você pegar... Eu estava conversando esse dia com um amigo. Existe o choro tradicional, vamos supor, o choro do Pixinguinha. Mas assim, como tem o jazz de 1920. Sim. Mas a gente tem o choro contemporâneo. Sim, com certeza. Que tem outra linguagem. Eu sinto que o choro hoje é muito mais uma linguagem do que propriamente um gênero musical. O Valdir já gravava com baixo e bateria. Não tem novidade. Porque o Hamilton toca com baixo e bateria. Não, mas o Valdir já fazia isso. Né? Só para dar um toque de bom humor aqui no nosso programa, sabe que eu estou lembrando aqui a Aquarela do Brasil, que a gente faz uma versão bem de choro, né, no Choro Livre. Eu me lembrei de uma história. Ari, ele tinha uma diferença com o compositor Antônio Maria. Antônio Maria era um jornalista pernambucano inteligentíssimo, autor de músicas maravilhosas. E o Ari Barroso era um cara enjoado. Era um cara inteligentíssimo, mas ele, ele tem várias histórias. Tem várias histórias dele, assim, nesse sentido, né? Aí, rapaz, quando ele estava nas últimas já hospitalizado, ficou magrinho, disse que ele diminuiu, rapaz, ficou pequeno, estava acabado, mas ele tinha uma vaidade. Os amigos levaram o Antônio Maria lá para ver no hospital. Quando o Antônio Maria entrou, isso é fato. Quem me contou isso foi o Sérgio Cabral, o pai que é meu grande amigo. Jornalista. Aí, quando o Ari Barroso viu o Antônio Maria entrando, aí abriu aqueles olhos dele arregalados assim. Sim, senhor. Eu vim aqui lhe visitar, eu sei que você, em breve, você... Não existe isso. Antônio Maria, você veio aqui para me visitar, para me homenagear, né? Cante aí para mim, por favor, Aquarela do Brasil. Cante aí, se você quer me homenagear, o Ari Barroso. Aí o Antônio Maria pegou uma caixa de fósforo. Brasil, meu Brasil, brasileiro, meu mulato, insoneiro. Cantou o samba inteirinho. Aí quando acabou, ele fez. Muito bem. Aí o pessoal ficou assim. Agora me peça para cantar
Ninguém Me Ama, que era o grande sucesso do Antônio Maria. Assim? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Antônio Maria, não, Maria, eu não vou lhe impor esse sacrifício. Pô, não, deixa isso para lá. Não, me peça para cantar Ninguém Me Ama. Antônio Maria fez, Ari, canta Ninguém Me Ama. Ele fez, não dá, não sei a letra. Esse era enjoado, viu, rapaz? Olha, hein? Recão, quero agradecer demais sua presença aqui. Comemorações de 13 anos do programa Nas Cordas do Choro. Meus parabéns, meu amigo. Viu? Esse programa que a gente está fazendo fazem parte do resgate da memória do choro brasiliense. E conversar com você é um privilégio. Você que chegou nesse princípio, que viu essas coisas acontecendo, que teve essa garra de batalhar, de arrumar o Clube do Choro, de criar o projeto cultural e a escola de choro. Eu falo para todo mundo que a sua importância para o choro, para mim, tá como Pixinguinha, tá? Porque você chegou no momento, eu falo isso para todo mundo, você chegou no momento, Reco, que o choro estava perdendo espaço para o rock. Brasília era a capital do rock. As FMs não tocavam choro. Verdade. Você tinha aquela super rádio FM que tocava, a Nacional tocava um pouquinho, mas as rádios não tocavam choro. E como você falou, você mesmo, em 1970, quando viu a primeira vez o Noites Cariocas, você ficou encantado. Eu, quando fui a primeira vez ao Clube do Choro, meu pai me levou, era um show do Altamiro Carrilho. Ele era fã do Altamiro Carrilho, que eu via na rádio. Altamiro Carrilho, tá aí, vamos lá tocar. Já entramos nas velhas sedes, sentamos ali. Eu, um gurizão, sei lá, devia ter meus 19, 20 anos de idade. Sentei e até hoje eu tenho lá o CDzinho autografado ao Paulo Helder. Meu pai me chama de Paulo Helder, né? Ao Paulo Helder, com carinho, Altamiro Carrilho. Então, assim, esse seu trabalho, eu acho que assim, a gente está fazendo as coisas aqui em Brasília, mas elas estão repercutindo o imaginário coletivo. A gente está conversando sobre isso aqui, mas lá no Rio de Janeiro também está. Lá em Belo Horizonte também está. Lá em Fortaleza está acontecendo um movimento. Então, assim, o trabalho do Clube do Choro, depois, tá bom, nasceu na casa da professora, se juntaram, eram amigos que faziam sábado à tarde, mas você profissionalizou. Hoje os músicos de choro, e músicos em geral, mas os músicos de Brasília, e músicos de choro de Brasília, eles têm a oportunidade de serem profissionais do choro. É verdade. A escola veio para renovar esse gênero. Quando eu entrei na Rádio Cultura, antes de entrar na Rádio Cultura, eu conversei com o diretor, falei assim, olha, não tem programa de choro na Rádio Cultura. Aí ele me disse assim, não, tem um programa de música antiga. Eu falei, música antiga? Toda sexta-feira tem a música viva, porque a gente transforma o Noites Cariocas, eu tocando ali com o Henriquinho, com o Márcio, com o Rafael, com toda essa turma. A gente fazendo toda sexta-feira aquela roda fantástica. E eu falei, não, isso está errado. Aí ele falou, então faz um piloto. Eu quis entrar com uma linguagem moderna. Não queria aquela coisa de, você ouviu? Não, aí rapaziada, sim, a gente curtiu agora, já com a música nossa mesmo, música nossa, e falando uma linguagem jovem. Eu não sou mais tão jovem assim, mas falando sobre essa linguagem. Então, quero agradecer demais a sua presença e a sua aula hoje aqui. Obrigado, meu amigo. Eu também quero dizer que eu admiro muito o seu empenho, seu esforço, né? Você faz um trabalho idealista. Isso é raro. Muito raro. E o choro precisa disso, Paulão, viu? Meus parabéns. Meus parabéns. Obrigado. Mais uma vez, estivemos aqui, Reco do Bandolim, programa Nas Cordas do Choro, papo com o Chorão super especial com o presidente do Clube do Choro de Brasília, o grande idealizador da nova fase do Clube do Choro, modernizadora, profissionalizante. Obrigado, Reco. Obrigado, Paulão.